Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Miriam, sou professora de Química e hoje nós daremos continuidade ao estudo de Química Orgânica na forma do módulo 6 da frente C, já na apostila 2. Nos módulos 4 e 5, nós estudamos os hidrocarbonetos. No módulo 4, hidrocarbonetos alifáticos. No módulo 5, hidrocarbonetos aromáticos. Agora, no módulo 6, começaremos um grande estudo sobre, na verdade, os compostos oxigenados orgânicos. No módulo 6, estudaremos os álcoois, os fenóis e os éteres. Vamos começar então o estudo agora dos álcoois. Os álcoois são compostos orgânicos oxigenados em que o grupo funcional é a hidroxila. A gente diz que é a hidroxila alcoólica. Acompanhe comigo então no quadro a definição de álcoois. A gente diz que são compostos orgânicos derivados dos hidrocarbonetos que possuem a hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Então eu tenho, por exemplo, aqui a estrutura do metano, veja CH4. Se eu subtrair um átomo de hidrogênio e colocar um grupamento OH, que se chama hidroxila alcoólica, eu tenho então um álcool OH ligado a carbono saturado, quer dizer, carbono que só faz ligações simples. Se eu tiver aqui, veja só, CH3. Esse é o etano, um hidrocarboneto. Se eu substituir uma hidroxila do etano, um hidrogênio do etano por uma hidroxila, eu tenho um álcool OH ligado a carbono saturado. Esse álcool pode ser um álcool de cadeia aberta, como também pode ser um álcool, veja só, de cadeia cíclica. Veja que o OH está ligado ao anel derivado ciclohexano, é um álcool OH ligado a carbono saturado. O álcool pode ser até aromático, por exemplo, se eu tiver o anel aromático e aqui CH2OH. Veja que nesse caso o OH está ligado não ao anel aromático, mas está ligado ao carbono saturado do grupamento CH2. Se o OH estiver ligado diretamente ao anel aromático, não é álcool, aí dizemos que nós temos um fenol. Então, outra confusão é com o enol. Se a hidroxila estiver ligada, veja só, a um carbono insaturado, a um carbono sp2, a um carbono que faz uma ligação covalente dupla, aí não é álcool. Esta estrutura aqui é de um enol e não é álcool. Enol é uma classe de compostos orgânicos de baixa estabilidade. OH ligada a carbono, que faz dupla, não é álcool, é um enol. Da mesma forma que se a hidroxila tiver ligada diretamente ao anel aromático, também não é álcool. Aí nós teremos
menos um fenol, uma outra classe de compostos orgânicos. Então, álcoois são compostos orgânicos, suas moléculas são polares, o que dá polaridade à molécula do álcool. É essa ligação OH. Veja que quando o oxigênio se liga a hidrogênio, essa ligação covalente OH, ela tem uma polaridade maior do que quando o hidrogênio se liga a carbono. Nós podemos falar valores de eletronegatividade do carbono. Veja, a eletronegatividade do carbono é 2,5, do hidrogênio é 2,1 e do oxigênio é 3,5. Então, essa ligação OH, ela é muito mais polar, porque ela tem uma diferença maior entre as eletronegatividades dos elementos do que a ligação CH. Então, enquanto as moléculas dos hidrocarbonetos são apolares, as moléculas dos álcoois já são polares. Isso vai justificar muitas propriedades físicas dos álcoois em relação aos hidrocarbonetos. Então, álcoois são compostos orgânicos oxigenados, moleculares polares, em que o grupo funcional, a hidroxila, se encontra ligada diretamente a um carbono saturado. Se o carbono fizer dupla, é enol, e se a hidroxila ligar diretamente ao anel aromático, é um fenol e não é um álcool. Então agora vamos classificar os álcoois de acordo com dois critérios importantes. O primeiro critério é de acordo com o número de hidroxilas presentes na molécula do álcool. Se a molécula do álcool tiver apenas uma única hidroxila ligada a carbono saturado, dizemos que nós temos um monoálcool. Por exemplo, se eu tiver CH3OH, se eu tiver, veja, esse álcool é representado através de estruturas de linhas de ligação, OH ligada a carbono, a molécula tem apenas uma única hidroxila ligada a carbono saturado. Agora, se a molécula ela tiver duas hidroxilas, aí nesse caso eu digo que é um diálcool. Aí os diálcoos são chamados de glicóis. Glicol é um diálcool. E a gente tem um glicol comum que é o chamado etilenoglicol, CH2OH, CH2OH é um glicol, um diálcool. A molécula possui duas hidroxilas ligadas a carbono saturado. O etilenoglicol, essa substância é muito utilizada como anticongelante na produção de cervejas e é um aditivo comum de radiadores de automóveis, impedindo que a água do radiador ou congele num país frio ou ferva como no nosso país. Um outro glicol, quer dizer, um diálcool, é muito utilizado na produção de álcool gel. É o propilenoglicol, CH2OH, CHOH, CH3, duas hidroxilas ligadas a carbonos saturados de álcool ou glicol.
O triálcool, na verdade, ele terá 3 hidroxilas ligadas à cadeia carbônica. 3 grupamentos OH, que a gente chama de hidroxila alcoólica. Um triálcool muito comum no nosso cotidiano é a glicerina. A glicerina, CH2OH, CHOH, CH2OH. A glicerina, gente, é muito utilizada como umectante ou hidratante, né? Devido à grande afinidade elétrica que se tem entre moléculas de glicerina e moléculas de água. Então, as moléculas de glicerina se ligam de maneira bastante significativa às moléculas de água, atuando como umectante na produção de alimentos e como hidratante na produção de cosméticos, né? A glicerina, um triálcool. À medida que vai aumentando o número de hidroxilas para o mesmo número de átomos de carbono, nós temos então um aumento da polaridade do álcool e com isso o aumento da viscosidade do álcool. A glicerina é um álcool bastante viscoso. A viscosidade é uma propriedade física que mede a resistência que um líquido tem para escorrer em uma superfície. Então, a glicerina, esse triálcool, é um líquido muito viscoso, grosso mesmo, tem uma grande resistência para escorrer em uma superfície. Quando a gente diz poliálcool, na realidade, tem 4 ou mais hidroxilas ligadas na cadeia carbônica. 4 ou mais hidroxilas. Poli dá uma ideia, tem um monte, não. Tem 4 ou mais hidroxilas. Por exemplo, representando esse álcool, olha, você vê, aqui eu tenho OH, 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 eu tenho, portanto, um poliálcool com 4 hidroxilas. Veja que é uma classificação importante. O etanol, que é o álcool que a gente usa mais próximo da gente, né? Que se usa como combustível de veículos, usa na limpeza de casa, na produção de bebidas, o etanol, CH3, CH2OH, é um monoálcool, porque tem uma hidroxila ligado a carbono saturado. Uma outra classificação dos álcoois é de acordo com o tipo de carbono a que a hidroxila está ligada. A gente diz que o álcool ele é primário quando a hidroxila está ligada a carbono primário. O que é carbono primário? Carbono primário é um carbono que não se liga a nenhum átomo de carbono ou se liga a um átomo de carbono. Então eu digo que a hidroxila está ligada a carbono primário, está ligada a um carbono primário. A gente diz então que o álcool é primário. Por exemplo, se eu tiver metanol, CH3OH, esse carbono está ligado a nenhum outro carbono, então é um álcool primário. Se eu tiver o etanol, CH3CH2OH, a hidroxila também está ligada a um carbono que se liga a um outro carbono, portanto esse carbono é primário e o álcool também é classificado como álcool primário.
Agora, se a hidroxila estiver ligada a carbono secundário, veja só, eu digo nesse caso que o álcool é secundário. A hidroxila está ligada a um carbono secundário. Eu digo então que o álcool é secundário. Por exemplo, se eu tiver, veja só, essa cadeia com uma hidroxila ligado a esse carbono que se liga a dois outros carbonos, portanto, esse carbono é secundário, a hidroxila ligado a carbono secundário produz um álcool secundário. Quando o álcool for terciário, a hidroxila, veja, a hidroxila está ligada a carbono terciário. Veja, está ligada a carbono terciário. Então, nesse caso, dizemos que o álcool é terciário. Então, eu posso ter, veja, CH3, CH3, e aqui eu vou colocar o grupamento OH ligado a carbono, que se liga a 3 carbonos e, portanto, esse álcool é terciário. Então, assim que classificam os álcoois, de acordo com o número de hidroxilas e de acordo com o carbono a que a hidroxila está ligada.